E quando Jesus chega no final do seu ministério, porque ele primeiro prioriza a pregação da palavra aos judeus, mas João já havia escrito que ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem é esse seu? O seu está a se referir ao povo que tinha aliança com Deus, ao povo de Israel. Ele veio para o povo de Israel, mas os seus. Você nota aqui que a língua portuguesa variou do singular para o plural. Ele veio para o que era seu povo. Mas os seus, ou seja, cada pessoa individualmente. Porque se você falar que todo Israel não recebeu, não é verdade. Pedro recebeu, Paulo recebeu, e Mateus recebeu, e muitos outros, Matias recebeu, Tiago recebeu. Então, seus significa que dentre o povo que ele veio, muitos o rejeitaram. E Jesus começou, ele ensinava sobre, como falei aqui, a semeador, o coração, o discipulado, mas agora ele começou a apresentar parábolas sobre o Israel não ter aceite a sua pessoa e sobre o evangelho ser pregado agora aos gentios. Quando você vê, por exemplo, a parábola do filho pródigo, ou do pai compassivo que pacientemente espera pelos seus 2 filhos, porque o foco não é sobre o filho pródigo, mas o foco é sobre a paciência do pai que aguardou seu filho. Aquele filho que foi representa os gentios, representa o brasileiro, representa o angolano, representa o japonês, representa o chinês. E aquele filho que ficou representa o israelita, o judeu. Por isso ele fez ciúme. E Paulo diz que eu sou apóstolo para os gentios. Em Romanos ele diz que eu prego exaltando os gentios para ver se de alguma forma eu venho a causar ciúme aos meus irmãos israelitas. Mas esse ciúme é no sentido deles se tocarem e aceitarem a palavra de Deus. Então o filho que ficou, que fez ciúme, representa quem? O israelita. E aquele filho que volta, os gentios. O mesmo acontece na parábola do samaritano, que o próprio judeu, ele vai falando do sacerdote, figura da religião judaica, fala dos levitas. Não, mas o samaritano, que os judeus não consideravam como sendo judeus puros, porque eles eram mistura de israelita com pagãos. A Síria, quando invadiu o reino do norte, qual era a estratégia que eles faziam? Essa estratégia foi usada até pelos portugueses. Os portugueses, quando chegaram lá em Angola, eles pegavam a classe intelectual, tinham que tirar da Angola, levar lá preso lá em Cabo Verde, uma ilha lá da África. Ele tira daqui, põe aí, tira daí, põe aí, tira. Assim evita a rebelião e evita um grupo liderar outros para a rebelião. Então essa tática já é antiga. Os assírios pegaram as 10 tribos e levaram para a dispersão, pegaram outros povos, levaram lá, e aqueles que ficaram misturaram. Nós em Angola chamamos mulatos. Nós somos pretos, vieram os portugueses, alguns fizeram filho com os pretos, branco com preto, deu o mulato. Então quando você ouve falar de samaritano, era essa raça, era o produto ou a consequência da mistura. Então os judeus não consideravam os samaritanos como sendo judeus puros. Por isso, até para ir para o outro lado da Galileia, eles não passavam por Samaria. Por isso Jesus era acusado, dizendo, não dissemos nós que és samaritano, que tens demônio, porque na cabeça de um judeu samaritano é um endemoniado. Mas diz a Bíblia que Jesus, querendo ir para a Galileia, ele passou por Samaria. Ou seja, ele não estava ligado ou relacionado a esses conflitos entre judeu e samaritano, se comunica, não se comunica, é raça pura, não é raça pura. Ele diz que Deus é espírito. Importa que os seus verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade.